o que é uma coisa remodelada? É algo que passou por um processo de uma remodelagem, de uma transformação, de uma mudança, onde se trabalhou áreas, onde se consertou coisas, onde se restaurou outras, onde se mudou talvez até algum formato, né? E eu gosto muito de ministrar nesse tipo de conteúdo, porque são essas coisas que mudam a nossa vida. Eu sempre tenho uma bronca com aquele tipo de evangelho que são dois extremos. Um que fala das coisas espirituais tão altas, tão distantes da realidade humana, que é difícil do ser humano viver aquilo. A outra, posso dizer, o outro lado, né, o outro perfil do evangelho, é aquele tipo de evangelho onde se fala só dos benefícios. Você já viu as pessoas oferecendo um tipo de evangelho só de benefícios? Onde venha que você vai ser abençoado, venha que você vai ser, aquilo que você quer vai ser alcançado. Então o evangelho de benefícios é um evangelho que não transforma e que não leva as pessoas para uma realidade. Então elas vão até o evangelho, elas vão ao evangelho, elas vão à igreja, elas buscam a Deus apenas no aspecto de algum benefício. Mas as pessoas que falam disso se esquecem de ensinar as pessoas que elas têm benefícios sim, que o evangelho nos proporciona milagres, bênçãos, muitas coisas, mas elas se esquecem de dizer que Deus só não quer apenas nos abençoar. Deus exige alguma coisa de nós. E que coisa Ele exige? Ele exige alguma renúncia. O servir a Deus não é apenas por benefícios. Todas as pessoas que vêm para Deus, que se entregam para Deus, elas precisam entender que Deus vai cobrar delas alguma coisa. Deus vai exigir dela alguma coisa. Eu sempre falo isso para as pessoas. E sempre digo isso em relação àqueles que transmitem o Evangelho. Fale dos benefícios, fale das coisas boas que o Evangelho proporciona, mas fale também das exigências que existem no Evangelho. Porque se for apenas benefício, então as pessoas não têm necessidade de mudar de vida, né? É por isso que muitas pessoas, muitas vezes, elas não mudam de vida. E elas vêm para a igreja e elas têm até uma experiência com Deus, assim, de imediato, uma coisa emergencial, mas elas não se mantêm naquilo, porque o evangelho que é ensinado não é apenas aquele evangelho que diz, olha, Deus vai te dar sim, mas tem algo que você precisa fazer. Tem renúncia que você precisa fazer. Tem coisas que você precisa tirar da sua vida. Tem coisa que você precisa eliminar da sua vida para adquirir outras. Então eu queria começar falando sobre esse tema, remodelados por Deus, e quero começar lendo aqui no Salmo, o Salmo 119, versículo 73. Vamos ler. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda ou entenda os teus mandamentos. Quem está falando isso é o salmista. E ele está dizendo, ele está reconhecendo que ele é um resultado das mãos de Deus. Então ele teve uma ação de Deus na sua vida. E ele diz,
as tuas mãos me fizeram. Fazer é construir. Fazer é modelar. E diz, e me afeiçoaram. Aí ele diz, dá-me inteligência para que eu aprenda, para que eu viva, para que eu aplique a minha vida os teus mandamentos. Como que dizendo, eu reconheço que eu vim de ti, o Senhor me fez, me construiu, talvez me restaurou. Quando eu digo talvez, porque a palavra me afeiçoaram aqui, deram forma. Mas isso também pode ser visto a partir de um momento em que alguém precisava de uma restauração. Então é possível colocarmos essa palavra aqui, talvez restauração. Então ele diz, agora só me dê inteligência para que eu aprenda tudo isso. Para que talvez, estou usando um talvez aqui, para dizer que é possível também nesse texto interpretarmos o seguinte, é possível que o salmista tenha saído da forma, por alguma razão, ele saiu dos caminhos, deixou de servir a Deus, deixou o seu coração de ser íntegro para Deus, e agora estava sendo refeito. E ele pede então sabedoria e inteligência para que ele aprenda os princípios de Deus, para que não cometa mais o erro que talvez tenha levado para afastar-se do modelo principal ou original daquele que Deus o formou, né? Então nós podemos entender que é possível que pessoas, não sei se é o seu caso, mas às vezes é o caso de muita gente, elas vêm numa caminhada com Deus, Deus fez uma grande obra na sua vida, transformou sua vida, mudou sua vida, entrou em sua vida, mas ao longo do percurso, a pessoa tomou direção errada, foi para lugar errado, e agora ela precisa ser restaurada, ela precisa retornar, ela precisa voltar, realinhar com Deus, reconfigurar seus caminhos, reconfigurar sua forma de caminhar, de agir. A palavra afeiçoar no hebraico, usada aqui no texto que lemos, onde o salmista fala sobre isso, quando ele diz, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, a palavra afeiçoar no hebraico, ela significa modelar ou remodelar, algo que perdeu a sua essência, o que perdeu as suas características. Então, quando eu usei o tema dessa ministração de hoje para falar sobre remodelados por Deus, para dizer que é possível, na caminhada que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo, na realidade que a igreja está vivendo, que o povo está vivendo, nós temos muita gente saindo dessa rota, perdendo as características de Deus na sua vida. E você, que é um estudante da palavra e talvez um observador da vida da igreja, um observador das pessoas, você há de convir comigo que aquilo que eu estou falando é fato. Quanta gente perdeu as características da fé. Você conhece pessoas, provavelmente, eu vi aqui Fabiola marcando muitas pessoas, talvez ela marcou algumas pessoas aqui, que são amigas, que ela vê que essas pessoas estão precisando. Quem sabe algumas delas aqui, ou mesmo você que está aqui, você que está me ouvindo hoje, talvez alguém que está ouvindo, que não está na live ao vivo, online, mas que vai assistir posteriormente. Talvez você precisa hoje de uma reconexão com Deus. Religiosos são muito fáceis de serem desconectados e perderem as suas características. Eu conheço muita gente que era muito cheio do Espírito Santo, pessoas altamente envolvidas, comprometidas, felizes, alegres. Sabe aquele salmo, o salmista, quando disse no Salmo 122,
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Havia alegria antigamente de ir à casa de Deus. Hoje, convidar uma pessoa para ir à casa de Deus parece que é um martírio. Já aconteceu isso com você? Já teve essa experiência? Até crente mesmo, falar para o irmão ir à igreja para louvar a Deus, receber uma palavra, alimentar sua fé. Hoje, para algumas pessoas é como se fosse uma afronta para ela. Entende? Tem gente que se sente ofendido quando você convida para ir à igreja. Ela diz, você acha que eu estou desviado? Você acha que eu não vou adorar a Deus em casa? Não sei o quê. Toda pessoa que age assim, na verdade, ela está muito descaracterizada. Então, toda pessoa que entra nesse processo, ela precisa ser remodelada. Então, a palavra me afeiçoaram, no hebraico, significa modelar, mas também remodelar. Alguma coisa que perdeu as características. E eu estou vendo a nossa geração descaracterizada, elas não querem mais, as pessoas da nossa geração não querem mais ter as características do seu Deus, de ter as características de Cristo, de terem a característica do Espírito Santo, de crente cheio do poder de Deus. Elas estão tão envolvidas com tantas coisas que elas perderam a essência. Então, afeiçoar aqui que o salmista usa é justamente essa remodelagem. Muitos de nós precisamos ser refeitos em alguma área da nossa vida. Porque a palavra afeiçoar significa, é a ação de imprimir características, é dar aspecto, é dar forma, é dar um modelo, modelar, remodelar determinada coisa. Entende? E as pessoas precisam viver isso. E eu creio que Deus está me usando nessa noite para falar isso para você. Apenas conhecimento sobre Deus não nos torna íntimos de Deus. O que nos torna íntimos de Deus é o nosso comprometimento com Ele. Quando a palavra diz imagem e semelhança de Deus, está justamente usando esse aspecto de ser semelhante a Deus, ou ser a imagem de Deus, é ter as características de Deus, é ter o formato de Deus, é termos essa modelagem, é ter impresso em nós as características do nosso Deus. Porque não tem sentido você ser um filho de Deus, ou ser um seguidor de Jesus Cristo, pertencer à igreja do Senhor, dizer que pertence ao reino de Deus e não ter as características de Deus. Tem gente assim, e eu creio em nome de Jesus que não é o teu caso, mas é o caso de muita gente, que está na igreja, mas não tem as características do seu rei, do seu Deus, porque as suas práticas, elas não dizem quem elas são, ou pelo menos do ponto de vista cristão. Todas as vezes que Deus olha para uma vida e Ele vê que essa vida está deformada, ela perdeu o formato, ela perdeu a forma, ela perdeu as características de Deus, Deus sempre vai entrar para tentar restaurar. Quando eu digo tentar, não que Deus não tenha poder de restaurar, Deus tem, só que muitas pessoas não se permitem serem trabalhadas por Deus. E essa é a grande questão. Mas todas as vezes que as pessoas perdem essas características, entra num processo de caos. Toda pessoa que perdeu as características de Deus, elas estão vazias. Elas estão vazias de amor, de afeto, estão vazias de fé, estão vazias de expectativa, de alegria, de prazer. E aí que elas se tornam religiosas. Eu queria ler aqui um texto para você, que é muito conhecido, mas que ele fala muito disso que eu estou falando agora. Que é Gênesis capítulo 1, verso 2. Quando diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia,
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face, sobre as águas. Deixa eu te explicar aqui algumas coisas. Primeiro, a terra estava sem forma e vazia. Ela estava, porque ela ficou, porque havia trevas sobre a face do abismo. Essa palavra trevas não é apenas aqui no hebraico, não é apenas escuridão, mas está falando de um domínio, de um governo satânico, maligno, que estava dominando a face do abismo. O Espírito de Deus também estava pairar aqui é sobrevoar sobre a face das águas. Então Deus percebe que a terra estava debaixo de uma regência de trevas do aspecto maligno. Por quê? Muitos teólogos, quando leem, quando interpretam essa passagem, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, eles vão dizer que foi ali que houve a queda de Lúcifer, a rebelião de Lúcifer. E como ele veio para a terra, por isso a terra se torna vazia e as trevas dominam sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, que estava no processo da reconstrução da terra, está sobrevoando sobre a face da terra. Agora, o que eu aprendo com tudo isso? Todas as pessoas, vamos usar a terra, ela foi criada perfeita, porque a Bíblia diz que Deus criou a terra perfeita. Lá Isaías diz isso, não criou a terra um caos. Deus a criou perfeita. Acho que Isaías 45:18. Isaías diz, Deus não criou a terra para ser um caos, Deus a criou perfeita. Mas ela se transforma num caos porque alguém entrou nela e a transformou num caos. Caos é confusão, é tirar de ordem, é bagunçar. Assim mesmo é a vida das pessoas. A pessoa também é uma terra, porque o ser humano é feito do pó da terra. Então podemos dizer que nós somos a terra, onde Deus quer nos construir. Acontece que Satanás odeia o ser humano e muitas vezes ele vem para destruir aquilo que Deus construiu. Então cada vez que o inimigo olha para um crente que está afinado com Deus, que está ativado com Deus, cada vez que o capeta olha para uma pessoa que está muito bem espiritualmente, que está orando, que está celebrando, que está fazendo a obra de Deus, que prega o evangelho para todo mundo, cada vez que ele olha para a igreja, que está avivada, que está motivada, que está ativada, que está completamente envolvida e com os princípios de Deus, o capeta se levanta, porque ele não quer ver a igreja vivendo essa experiência. Então o que acontece? Ele entra para tirar a forma. A terra ficou sem forma e vazia, quer dizer, tirou os aspectos, tirou a aparência, tirou aquilo que lhe dava sentido, que lhe dava uma identidade, que lhe mostrava, que a mostrava para o mundo. Essa aqui é uma terra. Agora ela se torna uma confusão. As trevas dominam. Assim é a vida das pessoas. O inimigo ele entra para tirar o aspecto, para tirar a forma. Aí você olha para a vida da pessoa que está sendo atacada, que o inimigo está fazendo a festa. Aí você olha para a vida dela, você não vê mais o aspecto de Cristo, você não vê mais o aspecto do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Você não vê mais Deus, você não vê mais aquela coisa maravilhosa espiritual, porque a pessoa está vivendo sob um ataque de trevas. A vida se tornou trevas, seus valores não passam de trevas. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus dá forma onde não existe forma. Essa que é a bênção, porque
assim como Satanás havia entrado na face da terra para torná-la um caos, para tirar a forma da terra, para bagunçar a terra, o Espírito de Deus pairava, sobrevoava sobre a face das águas, estudando como é que eu vou restaurar. É a mesma coisa. Todas as pessoas que perdem a característica, em contrapartida, Deus também vai estar por ali, olhando para a vida dela e dizendo: eu estou aqui para dar uma forma de novo, para afeiçoar novamente, para entrar na sua vida, trabalhar a sua vida, mudar a sua vida, restaurar a sua vida, entrar naquela área que está em trevas e mudar. Entende? Tem muitas áreas da vida das pessoas que estão em trevas. Então, toda a vida, todas as pessoas que estão vazias, Deus dá uma nova forma, Deus dá um novo sentido. E talvez Deus esteja me usando nesta noite para dizer para você aqui que Ele está dando sentido de novo para a sua vida, viu? Para a sua família. Talvez seu casamento, sua família, sua vida financeira, sua vida ministerial, sua vida espiritual está despersonalizada, está descaracterizada, está perdendo a forma. A tua fé está perdendo a forma, teu ministério está perdendo a forma, porque é tanto capiroto, é tanto capeta, é tanta investida do diabo, é tanto problema, e você vai perdendo a essência. Mas eu quero dizer para você, assim como Deus entrou no processo, quando a terra estava sendo deformada, quando estava sem forma, estava vazia, e Deus entra na história para reconstruir o mundo, para reconstruir as coisas, da mesma forma, Deus está entrando na sua vida para restaurar, reconstruir algumas áreas da sua vida que estão disformes. Entendeu? Só que tem um detalhe. Quando Deus entra na nossa vida para remodelar, para restaurar, para nos dar afeição novamente, para nos afeiçoar, Ele faz do jeito dele. Ele faz de acordo com o modelo dele. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que criam o seu próprio modelo e acham que Deus tem que aprovar. E vivem nesse aspecto de fazer o seu próprio modelo, fazer da sua própria forma, do seu próprio modo, do seu próprio jeito, e é nisso que muitas pessoas perdem, é nisso que muitas pessoas são detonadas, porque elas não conseguem fazer algo que seja durável. Mas quando você entrega para Deus, Deus começa a fazer do jeito dele, do modo dele. E aí que eu sempre digo para as pessoas, só que quando você entrega a tua vida para Deus, e Deus começa a fazer do modo dele, esteja preparado, porque Ele vai tirar coisas talvez da sua vida que você goste muito, que você ame muito, e você se apegue a ela, está apegado a ela, e diz: Senhor, eu não quero me desapegar disso. Mas Deus diz: não tem como você entregar sua vida para mim, e permitir que eu restaure, que eu remodele sua vida, sem que eu elimine coisas que são suas. Faz sentido isso aí? Então, às vezes não tem milagre, não acontece essa mudança, justamente porque nós não queremos permitir que Deus nos remodele, que Deus faça do jeito dele, de acordo com o modelo dele. Você já viu quando um estabelecimento, um bar, um supermercado, uma padaria muda de gerente? Aí você vê, ou de dono, você passa lá, tem uma placa assim, sob nova direção, né? Você já viu isso? Por quê? Porque o gerente novo, ou o dono, o proprietário, o novo proprietário, ele entende o seguinte: se
o antigo dono vendeu é porque aquela empresa não estava gerando o lucro que ele gostaria. Então, para que ele não tivesse um prejuízo terrível, o que ele faz? Ele passa para outro, ele vende. Agora, quem compra sabe que está comprando algo que não está funcionando devidamente. Mas quem compra porque tem a visão de empreendedor. E sabe que se ele comprar, ele tem uma visão de gerenciamento, de administração completamente diferente. Porque ele sabe que o ponto é potencialmente capaz de dar muito lucro. E ele tem a estratégia de trabalhar. Só que ele sabe que o que fez com que o dono anterior não tivesse êxito é porque ele estava perdendo clientela. E quem perde clientela, normalmente, quem perde clientela, perde por algumas coisas. Primeiro, por uma má administração, um mau gerenciamento, não tratar os clientes devidamente, não ter um atendimento personalizado, não ter qualidade, deixar cair o padrão, higiene, atendimento, entendeu? E não ter preço, não tem excelência. Então, quem compra já sabe que tem que remodelar tudo isso, tem que mudar tudo, e começa a fazer. Então ele começa a ganhar a credibilidade, por isso que coloca lá sob nova direção, porque aí os antigos clientes voltam para ver se houve mudança daquilo que os estava expulsando, podemos dizer assim. Então o novo gerente ou o novo proprietário, inteligentemente, ele chega e muda tudo. De maneira que quando até arrumação, até cores, ele muda todo o ambiente. Ele muda o visual ao tratamento, à recepção, ao produto. Para quando as pessoas chegarem lá, não ter aquela mesma impressão do antigo. Eu uso isso para dizer que é a mesma história da nossa vida em relação a Deus. Quando você gerencia a sua vida, você pode estar certo que se você gerenciar a sua vida apenas você, tirando Deus do lugar que Ele deveria estar, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você pode estar certo de uma coisa: você vai entrar em falência. Falência emocional, espiritual, física, financeira, familiar, enfim, ministerial. Aí vai entrar no processo de declínio, porque você tirou Deus do controle. Agora, quando você entrega para Deus, e você quer que Deus assuma o controle da sua vida, aí que eu digo, Deus vai colocar uma placa lá e dizendo, sob nova direção. Mas aí Ele vai trabalhar as áreas da sua vida que não funcionaram. Ele vai curar você, Ele vai restaurar você, Ele vai eliminar coisas da sua vida, e Ele vai brigar com você, porque tem algumas delas que você está muito agarrado a elas. Entende? Tem coisa que a gente não quer soltar. É que nem cachorro quando pega o osso, já viu? Cachorro abocanha o osso, segura, morde, ninguém consegue tirar da boca do cachorro. Tem gente que está apegado a alguma coisa. Deus está querendo restaurar áreas da vida, mas a pessoa está ali. Ela diz, não, Senhor, não mexa nessa área aqui não, deixa eu guardar aqui. Então, se você entrega para Deus, esteja preparado para Deus trabalhar essas áreas da sua vida. Entende? Algumas vão precisar de cura, outras você vai precisar de libertação, outras você vai precisar de reprogramação, outras você vai precisar reeducar,
Outras, você vai precisar de hábitos novos para substituir. Outras, você vai precisar mudar crenças. Tudo faz parte de um processo de remodelagem que Deus vai fazer com a sua vida. Porque agora Ele está direcionando a sua vida. Entende? Isso, no seu espírito. Deus vai remodelar o seu espírito? Vai. Porque o nosso espírito atrai coisa ruim. Vai entrar nas suas emoções, vai entrar no seu caráter. Tem gente que é excessivamente doente nas suas emoções. Entende? Porque todos os seus sentimentos são bloqueados, são nocivos. Ela não se deixa não se entrega, não se deixa trabalhar. Então esteja preparado, porque Deus vai mexer no teu espírito, mas também vai mexer nas suas emoções. Talvez você é aquele tipo de pessoa à flor da pele, que tem um temperamento explosivo. Deus vai mexer nisso. Se você entrega para Deus, se você quer que a sua vida seja esse processo de remodelagem, então esteja preparado, que Deus vai mexer, vai entrar nessa área da sua vida, vai trabalhar você, e você vai espernear, vai reclamar. Mas Deus diz assim: meu filho, só tem uma forma de eu administrar a sua vida. É você me deixando entrar lá, exatamente naquela área que você guarda em 7 chaves. Entende? Tem gente que tem um quartinho reservado lá da bagunça. Está lá na alma. E não consegue sair de lá por nada. Eu sempre uso um exemplo aqui. Você talvez está aqui comigo, você tem uma caixinha lá na tua casa. Você tem uma gaveta. Abre a sua gaveta, só por curiosidade. Você vai ver que tem coisa na sua gaveta que nem deveriam estar lá. Que você não limpa há não sei quanto tempo. Tem sujeira. Tem coisa que você nem lembra que tem. De vez em quando a minha esposa pega uma sacola. Hoje já está menos isso, porque eu já peguei mais o esquema dela. 38 anos de casado, já sabe. Mas antigamente minha esposa chegava com a sacola de mercado, aquelas vazias, colocava na minha mão e falava assim: toma, vai limpar a gaveta tal, porque eu tenho certeza que tem um monte de coisa lá. Papel velho, conta de 5 anos atrás, de dizer quanto, da Light, da Sedai, conta de telefone, naquela época ainda se usava telefone convencional. Deve ter um monte de coisa lá. E eu ia limpar, quando eu saía com a sacola, às vezes precisava de 2 sacolas, porque elas vinham cheias de papel, de coisa que eu nunca mais ia usar na minha vida. Nós guardamos coisas. Por isso que Deus precisa entrar no nosso sistema emocional e trabalhar a gente. Porque nós somos peritos em codificar coisa miséria na nossa vida. Principalmente lixos emocionais dos outros que trazem para nós. Então você quer deixar Deus trabalhar a sua vida, remodelar você? Esteja preparado, que Ele vai entrar na área da sua vida, naquela área que você guarda tanto, que você protege tanto, mas que não serve para nada, que só está causando problema em você. Entende? Vai entrar no seu caráter. É impossível sermos remodelados por Deus sem que Deus mexa no nosso caráter. Eu sempre digo para as pessoas: olha, todos nós naturalmente somos mau caráter, não tem jeito. Todos nós temos, de certa forma, um princípio de mau caráter na nossa vida. Quando a gente vem do mundo, de uma vida ímpia, sem temor de Deus, a gente comete loucuras. Só que quando você chega no reino de Deus, você chega diante de Deus, Deus tem um modelo, cara. Deus tem um modelo para nós. Deus tem um modelo que a gente tem que se entrar nele, e o Senhor diz assim: olha, essa é a minha forma. Não tem como você ser trabalhado ou tratado se você não entrar por essa forma, melhor dizendo. O problema das pessoas é que elas querem trabalhar para Deus, mas elas não querem servir a Deus
Porque servir a Deus, antes de tudo, é entrar no processo de transformação e de mudança. E Deus vai mexer no nosso caráter, entende? No nosso temperamento, nas nossas atitudes, na nossa linguagem, nossa palavra, nossa forma de falar com as pessoas. Então esteja preparado para Deus mexer. Deus vai mexer na tua vida familiar, tá? Se você é do tipo que tem problema sério com a família, porque espero que não seja o seu caso, mas tem muita gente, eu conheço tanta gente que tem tanto problema com a família, que vive muito melhor com o ímpio que não conhece do que com a família. Eu já falei aqui para os casais que no ano passado o índice de divórcio foi de 54% em relação aos outros anos antes da pandemia. 2020 todo mundo estava em casa. Só que eles se separaram porque não conseguiam conviver juntos. Viveram o tempo antes da pandemia juntos, porque o cara trabalha, a mulher trabalha o dia inteiro, só se vê à noite, algumas horinhas, depois vão dormir. No dia seguinte, amanhã cedo, vai embora para trabalhar, passa o dia todo com estranhos, convive melhor com estranhos do que com os de casa. Aí quando voltaram a viver juntos, 24 horas, um ano inteiro, não aguentaram e divorciaram. Você entendeu? Uma família assim, um casamento assim, precisa ser remodelado. Deus precisa entrar, porque a situação está um caos. E assim como a terra estava um caos sem forma e vazia, e as trevas dominavam, Deus precisou mandar o Espírito Santo para reconstruir e restaurar. Muitos casamentos, muitas famílias precisam também. E Deus vai fazer isso. Esteja preparado. Então Deus vai mudar, vai remodelar comportamento, vai remodelar hábitos, como eu falei da família, seu casamento, sua vida conjugal, suas finanças. Suas finanças precisam de restauração, de remodelagem. Sabe que tem muita gente que tem hoje problemas sérios financeiros, porque Deus não está no controle da vida financeira. A vida financeira está bagunçada, precisa ser restaurada, precisa ser transformada, precisa de cura na vida financeira. Outros precisam de libertação na vida financeira. Mamon ainda é o escravizador. Entende? Agora entregar tudo para Deus, vai colocar sob nova direção. Aí Deus vai mudar o que Ele precisa mudar. O nosso grande problema é que nós nos apegamos a coisas e temos muita dificuldade de entregar aquilo para Deus. Entende? Vamos usar aqui o exemplo de Jó. Todos conhecem a história de Jó. Jó passou pelo processo de remodelagem em quase todas as áreas da vida dele. E você vê que Jó era um homem justo. Mas eu quero ler aqui o versículo 10, do capítulo 10, versículo 8. Jó 10, 8. Olha o que diz a palavra. Jó dizendo: de fato, foram as tuas mãos que me teceram e me deram forma. E será possível que agora essas mesmas mãos se voltam contra mim, a fim de me destruir? Estou lendo aqui na versão King James. O que Jó está vendo? Jó faz um paralelo. Ele olha a sua primeira realidade, como ele era, no aspecto familiar, conjugal, financeiro, reputação, como ele era visto diante da sociedade. Ele se vê, e agora ele olha a sua realidade, como ele está, cheio de ferida, no meio das cinzas,
sem pessoas ao seu lado, perdeu seus filhos, a esposa o abandonou, pelo menos naquele período. Ele perde os seus bens. E agora ele tem uma outra realidade. Mas o que Jó diz? Ele diz, na sua oração, ele diz, Senhor, as tuas mãos me deram forma, me teceram, me formaram. Aí ele diz, será possível que agora as mesmas mãos estão se voltando contra mim para me destruir? Mas é como se ele falasse que essas mesmas mãos sejam usadas para me restaurar, para me refazer, para recondicionar a minha vida, para restaurar a minha vida, para mudar a minha vida. Ele entende que ele precisa de uma restauração, de cura naquelas respectivas áreas. Entende? E isso deve ser o nosso comportamento. Às vezes nós precisamos apelar para Deus, falar assim, Deus, eu estava muito bem, eu saí do prumo, a minha vida virou um caos novamente, eu estou me vendo nas cinzas, eu estou perdendo tudo, eu já perdi tudo. Mas as mesmas mãos que me abençoaram, que me afeiçoaram, que me deram forma lá atrás, que essas mesmas mãos entrem na minha história agora e mude a minha vida, mude meu coração, mude a minha mente, mude meu vigor, mude as minhas expectativas, perspectivas da vida, mude meu casamento, mude minha família, mude a vida dos meus filhos, restaura tudo de novo. Essa posição deve ser do Filho de Deus. Entende? Precisamos fazer isso. Buscar essa forma, esse formato novo que Deus tem para nós. Às vezes, nós precisamos de uma reforma, de uma remodelagem do nosso sistema que chamamos de intelecto, na nossa mente, na nossa cognição. Que Deus transforme a nossa mentalidade, que haja mudanças de padrões, mudanças mentais, mudanças de crenças, porque tudo isso muitas vezes criam em nós um padrão e nos tiram da rota de Deus. E às vezes Deus precisa entrar no nosso intelecto e mudar, transformar, restaurar a nossa mentalidade, a nossa forma de ver, trazer uma mudança. Talvez alguns hábitos que você tem, que estão te matando espiritualmente, que estão te levando para uma contramão de Deus. Você precisa ser remodelado. Perdemos a forma, o aspecto de Deus, as características de Deus. Então, existem muitas coisas que roubam as características de Deus da vida de uma pessoa. Entram crenças negativas, crenças incrédulas, maldosas, opressoras, às vezes até mesmo imorais, que nos afastam de Deus. E uma coisa também que precisamos entender, isso tem a ver com a nossa alma, que às vezes os nossos desejos, as nossas vontades precisam ser remodelados. Quais são as suas vontades? Quais são os seus desejos? Porque a Bíblia diz que o homem se farta do que está no seu coração. O que está no teu coração pode te fartar, embora alguns infartam. Gostou do trocadilho aí? Mas a Bíblia diz que o que está no nosso coração pode nos fartar. Pessoas se fartam do que está no seu coração. Que é isso?
seus desejos, suas vontades. É uma alma que não está sob a direção do Espírito Santo de Deus, não está sob a direção do Senhor. E essa alma está completamente administrada pelos desejos próprios. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu estudo comportamento humano há muitos anos. Eu estudo alma, eu estudo mente de pessoas. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos muito dirigidos pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. E nem sempre os nossos desejos são saudáveis, são bons. Isso precisa ser reconstruído? Sim. Precisa. Porque algumas pessoas que são governadas pelos seus desejos e desejos nocivos, como desejos imorais, desejos desonestos, desejos que não têm integridade, amorais. Se as pessoas são conduzidas por esse tipo de desejo, ela não vai combinar com o Espírito de Deus. É engano ou ledo engano de qualquer pessoa que achar que o Espírito Santo de Deus anda junto com uma mente ou com um coração completamente devasso, opressor, oprimido, imoral, ignorante. Deus não pactua com isso. Entende? Uma outra coisa que precisa ser remodelada na nossa vida são as nossas referências sociais. Quais são as tuas referências sociais? O que são referências sociais? As referências sociais são pessoas, ambientes, tipos que nós gostamos e que às vezes não andam em linha com a palavra, com a vontade de Deus. E quando você está nesses ambientes ou nessas companhias, você pode ter certeza que Deus não vai estar junto. E precisamos muitas vezes reconfigurar-nos para não entrarmos por esse prisma. Não andarmos nesse ângulo. Sabe por quê? Porque isso é uma rota de colisão. Colisão com a vontade de Deus. Com o propósito de Deus. Deus não pactua com esse tipo de coisa. E as pessoas não entendem isso muitas vezes. Elas insistem em ter suas referências sociais que estão completamente adversas à vontade de Deus. E quando você prefere algo que é adverso a Deus, você pode ter certeza que Deus não vai estar junto lá. Entende? Deus não vai estar junto. E não adianta orar, não adianta pedir a Deus para Deus abençoar, que Ele não vai estar. Ele vai estar dentro daquilo que diz respeito às coisas dele. O apóstolo meio-irmão de Jesus, o Judas, não estou falando dos Iscariotes, estou falando do meio-irmão de Jesus. Ele escreve na sua carta, que é de um capítulo só, ele diz, acho que o versículo 19 ou 20, ele diz: permaneçam no ambiente, no âmbito do amor de Deus. Estou traduzindo aqui numa versão para você parafraseando o texto. Ele diz: permaneçam
no âmbito do amor de Deus. Pensa numa cerca, num muro, num ambiente cercado. Aquilo é o âmbito do amor de Deus. O que Judas está dizendo? Ele está dizendo, olha, este limite aqui é o limite onde o amor de Deus vai te alcançar. Este é o limite onde a misericórdia de Deus te alcança. Se você sair desse espaço, desse limite, você pode ter certeza que o amor de Deus não vai, nem a misericórdia de Deus vai até lá. Ah, mas a misericórdia e o amor de Deus não é incondicional? Sim, não estou falando disso. Eu estou dizendo que se você prefere, tem gente que prefere, acha que Deus o ama, mas ele está lá, numa zona de perigo, onde Deus diz para ele não ir, onde Deus não aceita e não entra. Entendeu? Aí diz, não, mas o Senhor me ama, vai comigo. Não, Deus não ama até ali. O amor dele está aqui. Ele tem amor pela sua vida, mas o amor dele não te cobre até lá. Você não tem cobertura. Você está fora da zona de proteção, que é protegido pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então tem muita gente assim, vivendo sua vida aleatoriamente, fora da zona da misericórdia e do amor de Deus. É o que Judas está dizendo. Para as pessoas que gostam de andar em zonas de perigo, você diz, não entra ali, não vai lá, porque ali é uma zona perigosa, ali o inimigo trabalha, ali Satanás domina, ali o pecado impera, ali é a zona de pecado, ali é a zona de perigo, ali é a zona de capeta, ali é a zona de destruição, ali é a zona de imoralidade, ali é a zona de coisa ruim para a sua vida. Então não vá, porque se você for, você terá consequências, e essas consequências vão trazer danos para você. Você entendeu? Então Deus está nos levando a refletirmos sobre isso. É que essas coisas que eu estou dizendo para você, muita gente não fala. Muitos pregadores não falam. Eles só falam do benefício. Mas não existe benefício sem cobrança, sem obrigações, sem deveres, sem princípios. Entende? Agora, você decide. A vida é assim. Então, queridos, se quisermos uma vida restaurada, remodelada por Deus, precisamos entregar completamente a Ele, entender o plano dele para nós. Compreender que Deus vai assumir o controle, mas Ele vai olhar e vai ver tudo que está fora de ordem, Ele vai botar em ordem. Só que nessa reconstrução, nessa remodelagem, Deus vai tirar muitas coisas da sua vida, muita coisa. Você vai ter que extrair de você, você vai ter que eliminar, entendeu? Tem um pastor americano chamado Tim Keller. Ele diz o seguinte: se o Deus que você serve concorda com tudo que você faz, aceita tudo que você faz, não cobra nada de você, aprova tudo que você faz, provavelmente você está adorando ou servindo um Deus que na verdade é a sua própria cópia. Você entendeu? Eu gosto dessa expressão do Tim Keller. E tem muita gente adorando uma versão própria sua.
achando que é Deus. Porque, não, minha vida está bem, Deus me aprova tudo, Deus abençoa em tudo. Então, se o Deus que você está adorando, servindo, não reprova você em nada, aprova tudo que você faz, escreve embaixo, assina tudo, provavelmente você está adorando uma versão própria, uma versão sua. Você criou esse Deus, essa imagem. Então não faça isso. Entrega o teu caminho a Deus, deixa dele guardar a sua vida, transformar você, mudar você, curar você, restaurar você. Sabe por quê? Toda remodelagem quer botar na forma de novo. Remodelar é botar numa forma novamente. Você pode ter certeza que tem muita coisa que você vai precisar eliminar, que Deus vai tirar. E nesse processo de remodelagem, Deus vai usar cura emocional, cura interior, como chamamos, cura espiritual, talvez cura física. Deus vai precisar trabalhar mudança de mentalidade. Deus vai trabalhar libertação do seu espírito. Esteja preparado para isso. E Deus vai reconfigurar sua visão, sua mentalidade, para o modelo que Ele quer. Aí, eu posso garantir para você, Deus vai estar assinando os teus passos. Porque tudo que você fizer, como diz a palavra, será bem sucedido em nome de Jesus. Amém? Bom, chegamos ao final dessa palavra. Espero que Deus tenha me usado para falar com você. Receba aí no seu coração. Creia na palavra. Aplique essa palavra à sua vida. Espero em nome de Jesus que haja bastante crescimento para você. Ok?